O governo americano liberou o segundo lote de arquivos secretos sobre OVNIs. E o governo dos Estados Unidos divulgou o segundo lote de vídeos. 50 novos vídeos. E dessa vez, as imagens são diferentes de tudo que você já viu antes. Mas existe algo nesse segundo lote que ninguém está falando. E começa com uma pergunta simples. E se eles já estiverem entre nós? Vamos começar pelo que mais me intrigou nesse segundo lote. Áudios de astronautas da missão Apollo. Gravações que ficaram classificadas por décadas. E quando você ouve o que eles descreveram, fica difícil aceitar a explicação oficial. Ouça. O astronauta Scott Carpenter relatou ter visto objetos com iluminação própria voando junto com ele enquanto orbitava a Terra. Não uma vez, várias vezes. Em trajetórias que não correspondiam a nenhum debris espacial, também conhecido como lixo espacial. A resposta oficial da época foi que ele poderia estar com algum problema na visão. Um astronauta treinado para observar o espaço com precisão milimétrica, com problema na visão. Esse áudio ficou classificado por mais de 60 anos e só veio a público agora. Mas isso não é o mais perturbador do segundo lote. O primeiro lote trouxe imagens granuladas infravermelhas, que muita gente questionou. O segundo lote é diferente, as imagens são mais nítidas, os casos são mais recentes, e alguns deles são impossíveis de explicar com qualquer tecnologia que conhecemos. O primeiro caso é o que os militares chamaram de Syrian UAP, gravado em 2021 por um sensor infravermelho de uma plataforma militar americana operando na Síria. O objeto está sendo acompanhado normalmente, e em determinado momento simplesmente dispara. Não acelera gradualmente, dispara, de 0 para uma velocidade que nenhuma aeronave convencional consegue atingir, em menos de 1 segundo. Especialistas que analisaram o vídeo dizem que a aceleração registrada viola as leis da física como conhecemos. Mas existe um vídeo nesse lote que é ainda mais difícil de processar. Um caça militar F-18 perseguindo um objeto não identificado. O objeto entra na mira do caça, e então faz algo que nenhum piloto consegue fazer. Para completamente no ar, muda de direção em 90 graus e some, sem desaceleração, sem arco, como se as leis da inércia simplesmente não se aplicassem a ele. O piloto que filmou esse vídeo disse depois que em 20 anos de carreira nunca tinha visto nada parecido. E depois tem os objetos sendo abatidos. Sim, o exército americano registrou, e agora confirmou, casos onde objetos não identificados foram interceptados e destruídos. As imagens mostram o momento do abate, sem identificação do objeto, sem explicação sobre o que era, apenas a destruição e o silêncio depois. Por que abater algo que você não consegue identificar? E por que liberar essas imagens agora? Existe um episódio dos Simpsons, onde Homer tira a máscara de figuras poderosas e revela que por baixo são aliens. A maioria das pessoas viu como piada, mas nos últimos meses aconteceram 2 episódios que são difíceis de ignorar quando você conhece esse contexto. O primeiro é Robert Howard, ex-Navy SEAL, apareceu na Fox News para falar sobre OVNIs, e estava visivelmente diferente. Não diferente como alguém que mudou de corte de cabelo, diferente como alguém usando uma máscara muito bem feita. O rosto não correspondia às imagens dele de 3 dias antes. A pele estava diferente. As proporções estavam levemente erradas. Milhares de pessoas que assistiram notaram a mesma coisa ao mesmo tempo. O segundo é Jim Carrey, ator conhecido mundialmente. Apareceu em público meses atrás com uma aparência que não correspondia à dele. Não era envelhecimento natural, era outra coisa. O vídeo circulou amplamente antes de ser removido da maioria das plataformas. 2 casos isolados seriam coincidência, mas existe um pesquisador chamado Harold Puthoff que apareceu na Fox News com mais de 15 milhões de seguidores e disse algo que muda completamente a forma de olhar para esses episódios. Segundo ele, e ele tem acesso documentado a informantes dentro do governo americano, os Estados Unidos já estudaram oficialmente 4 raças de inteligência não humana diferentes. Os Greys, pequenos, cabeça grande, olhos escuros e enormes, pele acinzentada, ligados a abduções e experimentos. E documentos do segundo lote descrevem tripulantes de objetos avistados como tendo entre 1,20 m e 1,50 m, usando o que pareciam ser trajes e capacetes. Os nórdicos, mais de 2 metros de altura, loiros, olhos claros, aparência europeia, descritos como praticamente indistinguíveis de humanos. Os insetoides, aparência de insetos, braços longos, ligados a relatos de abdução e hierarquia de comando. E os reptilianos, humanoides com traços de répteis,
associados à manipulação e controle, uma raça praticamente indistinguível de humanos. Um ex-Navy SEAL com aparência irreconhecível na televisão nacional. Um ator famoso aparecendo diferente em público. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Estou dizendo que a pergunta existe. Existe um padrão nessas liberações que poucos estão analisando. O primeiro lote trouxe documentos históricos e imagens infravermelhas granuladas, perturbador, mas distante. O segundo lote trouxe vídeos mais nítidos, casos mais recentes, áudios de astronautas e objetos sendo abatidos, muito mais pesado. E o Pentágono já confirmou que um terceiro lote está sendo preparado. O astrofísico Neil deGrasse Tyson criticou a inclusão de arquivos da NASA nos lotes do Pentágono, classificando-a como um pouco enganosa, argumentando que os casos têm explicação racional e que a justa posição gera culpa por associação. Mas existe outra interpretação para esse padrão crescente. Deputados americanos se reuniram recentemente com líderes religiosos, pastores, figuras de grande influência, para conversar sobre o que acontece quando todas as liberações terminarem. O tema da reunião, segundo relatos, preparar para uma grande mudança na forma como a humanidade se enxerga. Pensa nessa sequência. Primeiro lote, documentos históricos. Segundo lote, vídeos recentes e objetos abatidos. Terceiro lote, ainda desconhecido. Cada lote prepara o público para absorver o próximo, como água aquecendo gradualmente. Você não percebe que está fervendo até ser tarde demais para sair. Mais de 1 bilhão de pessoas acessaram o site do governo americano depois do primeiro lote. O segundo lote chegou uma semana atrás. O terceiro está sendo preparado agora. Cada liberação é mais pesada que a anterior. Cada vídeo é mais nítido. Cada caso é mais recente. A pergunta que não sai da minha cabeça é simples. Governos não liberam informação porque querem que você saiba a verdade. Eles liberam quando é mais conveniente que você saiba do que você não saiba. O que está vindo no terceiro lote que torna necessário preparar a população assim? Será que o anúncio oficial está próximo? Deixe sua opinião nos comentários.